Olá amigos, aqui estamos de volta depois de um certo tempo sem gravar, mas estamos aqui para falar algo muito interessante. É importante que você assista esse vídeo até o final. Eu quero falar para vocês sobre o novo hábito dos pais ao redor do mundo. Eles estão em busca de entreter os filhos, e eles estão em busca de poder se alegrar, eles estão em busca de divertimento. E eles estão levando os filhos, eu tenho que falar numa linguagem diferenciada, porque se eu falar numa linguagem que as plataformas não permitem, vocês sabem o que é que acontece com esse vídeo. Então nós temos que falar assim de uma maneira bem suave, bem tranquila, né? Então os pais ao redor do mundo, em várias escolas, estão procurando maneiras diferentes de se divertirem com os seus filhos. Então na escola eles então marcam alguns shows. Nesses shows, algumas drag queens são convidadas e eles fazem esses shows e ali os pais se divertem, dão muita risada e os filhos também se divertem. E é um show, meus queridos, é interessante, é para todas as idades. Nós vamos mostrar aqui um pedacinho para que vocês vejam. É interessante, todas as idades estão assistindo esse show, levado pelos próprios pais. Não é só uma escola, há muito tempo que os próprios pais estão levando os seus para assistirem a esse tipo de show. Eu quero dizer a vocês que nós estamos vivendo verdadeiramente dias emprestados. Meus amados, meus queridos, minhas queridas que assistiram a tudo isso, eu quero perguntar a vocês: vocês gemem pelo que viram? Vocês suspiram pelo que viram? Como anda o coração de vocês quando vocês contemplam essas coisas? Qual será a próxima geração? Como irá se comportar a próxima geração? Se o mundo está desse jeito, vamos ver o que o Espírito de Profecia fala sobre dentro da igreja. Aqui nos diz assim, ó, falando sobre Ezequiel 9, né? Ezequiel 9, onde a paciência de Deus se acaba, então a paciência de Deus se esgota, já não dá mais, foram longe demais, ultrapassaram o limite da imaginação humana em seus desígnios. Então, já que eles foram longe demais, Deus manda os seus anjos realizarem ali a justiça divina. Eu não posso usar as palavras que gostaria de usar, então ali na justiça divina, ele fala assim, seja aplicada, eu estou lendo, alô, essa plataforma e todas as outras, eu estou lendo a Bíblia, eu não estou falando com minhas próprias palavras, então espero que não haja nenhum problema, tá certo? Porque eu não estou falando de mim mesmo, eu estou lendo um livro, e esse livro é a Bíblia, então eu estou lendo versículos da Bíblia. Então ele diz assim, ó, vai no meio da cidade e, olha, vai no meio da cidade e resolve ali, olha, resolve essa situação, derrama ali a minha justiça. E também estejam envolvidos nessa justiça, estejam envolvidos todos, homens, mulheres, idosos, todos, crianças, todos estejam ali envolvidos nesse momento. Mas acontece que ele diz assim, vai no meio da cidade, mas antes de fazer isso, você marca as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações. Eu estou lendo Ezequiel na Bíblia 9, verso 4, que eles lamentam, choram pelas abominações que são feitas em seu meio. Então, meus queridos, aqui o Espírito de Profecia nos diz assim,
que os filhos de Deus são impotentes para deter a impetuosa torrente de iniquidade, e assim eles se enchem de dor no seu coração, né? E de sobressalto. Mas eu queria dizer a você que a crise não está lá fora somente. A crise não está somente no mundo, a crise está também dentro da igreja. Não sou eu que falo, eu estou lendo aqui o Espírito de Profecia, o volume 2 de Testemunhos Seletos, volume 2 de Testemunhos Seletos, capítulo 64 até o 66. E aqui diz assim: na ocasião em que o perigo e a crise da igreja crescem, o grupo que permanece na luz estará suspirando e clamando por causa das abominações cometidas na terra. Então, está tendo uma crise e está tendo um perigo dentro da igreja. E assim esse perigo cresce, essa crise cresce, mas o povo, um pequeno povo dentro da igreja, ele suspira pelas abominações cometidas na terra e dentro da igreja. E aqui eu quero falar um pouco sobre essa situação. Somente aqueles que gemem e que suspiram por essas coisas é que serão poupados no dia do juízo de Deus. Está escrito em Ezequiel 9, leia. Acompanhe com seus próprios olhos o que nós estamos falando. E, meus queridos, eu quero dizer que muitas vezes nós vemos líderes e membros imitando o que o mundo faz. É uma imitação do que acontece em Hollywood. É uma imitação medíocre sobre o mundo dos super-heróis. Será que nós não temos super-heróis suficientes como Sansão, como Daniel, como Davi? Será que nós não temos super-heróis suficientes como Pedro, como Paulo? Não temos super-heróis suficientes como Enoque para explorarmos, para que isso seja tema dos nossos acampamentos, para que isso seja tema das nossas reuniões? Precisamos beber nas águas imundas de Hollywood? Precisamos buscar nos inspirar nos nossos eventos, olhando a inspiração satânica que acontece em Hollywood? Precisamos usar esses jargões das trevas? Precisamos usar esses roteiros ou fantasias ou filosofias demoníacas? E os nossos encontros dos jovens precisam acontecer com essas temáticas ou inspirados nessas temáticas? Dando pulinhos e imitando essas coisas, se vestindo na mediocridade desses roteiros hollywoodianos. O mundanismo tem invadido as igrejas. Eu sei que existem pessoas que estão clamando, estão chorando, estão orando e estão dizendo assim: Senhor, volta, volta, não dá mais, Senhor. Estão cometendo terríveis abominações contra ti, lá fora, dentro, em todo lado. Tenha misericórdia, Senhor. Volta logo, volta logo. Para esse grupo, tenham a certeza de que serão poupados no último dia. Vocês serão poupados. Mas aqueles que não gemem, aqueles que dizem assim: eu não vou levar a vida, eu vou deixar a vida me levar. Pais que não têm autoridade, pais que não têm maturidade alguma, pais que são escravos dos seus filhos, prostram-se perante a ousadia, a obstinação de filhos pecaminosos que nunca receberam repreensões, nunca receberam a devida repreensão e agora são filhos ofertados na fogueira satânica do sacrifício para as trevas, porque no passado não exerceram a autoridade que a Bíblia diz que deveriam ter. São filhos apóstatas, pais frouxos, líderes que não conduzem a sua igreja e não mostram que o tempo está próximo,
que devemos nos arrepender, clamar a Jesus. Aí você diz, mas pastor, eu não sinto no meu coração o gemido, eu não sinto no meu coração tristeza pelas coisas que são cometidas lá fora e lá dentro. Eu não sinto desespero, tristeza pelas coisas que são cometidas. O que faço? O conselho que te dou, meu amigo, é que você pare de ser religioso e você vá à fonte, que é Jesus Cristo. E você contempla essa fonte. Você contempla Jesus Cristo. Porque eu preciso contemplar a Cristo. Porque não são os mandamentos que mudam o coração. Não é o sábado que muda o coração. Não são as nossas doutrinas que mudam o nosso coração. Não é a nossa instituição que muda o nosso coração. Não é nada disso que muda o nosso coração. Quem muda o nosso coração é Jesus Cristo. Quem faz a gente odiar o pecado é Jesus Cristo. Quem faz a gente desprezar o pecado é Jesus Cristo. A convivência com Ele. Quem faz a gente chegar no último, creio eu como pastor, que é o último pilar da santificação ocasionada por Jesus, realizada por Jesus. Quando você chega a ter nojo do pecado, é Jesus que realiza essas obras através do seu santo, poderoso, maravilhoso e doce Espírito. Então busquemos contemplar a Jesus. Busquemos urgentemente nos quebrantar na presença de Jesus. Porque chegará o momento em que haverá dois grupos. Um grupo que curte tudo que há no mundo, que não somente cai no pecado, mas que gosta do pecado e que defende o pecado. E eu falo aqui para muitos que estão nessa situação. E haverá um pequeno grupo, muito pequeno, dentro da nossa igreja, que ele geme por causa do pecado, ele crê que é uma abominação o pecado, ele despreza o pecado, esse grupo. Ele chora, ele se entristece, ele conversa com Deus e diz, ora vem Senhor Jesus, já não dá mais, leva-nos daqui. Esse grupo será o grupo poupado no dia do juízo de Deus. E o outro grupo passará por toda a justiça do Senhor. E nós vimos aí no vídeo que esse dia está muito perto. O mundo inteiro está se transformando numa gigantesca Sodoma e Gomorra. Gigantesca Sodoma e Gomorra. É tempo de arrependimento, quebrantamento, choro, gemidos e aflição. E pregação da palavra, envolvimento com a obra de Deus. É chegado o tempo que eu seja transformado pela graça de Jesus, que eu tenha a pureza de Jesus, e que eu, junto com Jesus, faça parte dos gemidos, da tristeza e de um coração quebrantado, porque todo gemido, toda tristeza, todo coração quebrantado será curado, toda ferida será sanada, e toda alegria virá, a alegria de Jesus. Iremos ser juntos um povo, junto com Jesus Cristo, para sempre e eternamente. Que Deus te abençoe muito. Maranata, pois o Senhor logo vem.